Boa noite a todos. Podemos dizer já para cada um de nós, feliz sábado. O sábado chegou. Amém. E aqui nós temos mais uma vez reunidos para nós recapitular a lição, aquela lição maravilhosa que nós estudamos durante a semana, sobre a lei e a graça. Você que vai assistir nós, ou assistir esse vídeo na sequência, quem sabe amanhã ou depois, ou quem sabe no outro momento oportuno, você possa entender e compreender a nossa recapitulação dessa lição. Mas antes de nós iniciarmos, nós vamos fazer uma oração. Você pode orar para nós, Pérez? Grande Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia em nossas vidas. O privilégio de estarmos juntos. Bênçãos sem medidas. Vamos na fé. Amém. Muito bem, essa noite estamos aqui com o irmão Adelir, irmão Pérez, onde quase todos os sábados, são eles que faz junto com a gente a recapitulação da lição. Mas dizer para você também que é aluno, que é professor dessa classe, não precisa ser professor. Se você tiver curiosidade e querer participar da recapitulação da lição na sexta-feira à noite, pode nos procurar, né, irmão Adelir? Sim, pode nos procurar, eu, o Pérez, o irmão Adelir, e é bem-vindo para assistir e fazer junto conosco aqui. Então deixa-me aqui mostrar para vocês. É muito interessante, Escola Sabatina. É trimestral, estudamos semanal, e hoje nós fazemos uma recapitulação daquilo que nós já falamos, que estudamos durante a semana. E essa semana tem um título muito importante, que traz muitas dúvidas para algumas pessoas, mas também traz bastante esclarecimento para muitas pessoas, que fala sobre a lei e a graça. Tem muitos estudiosos que já dizem que a lei não existe mais, que a lei já foi abolida. Hoje nós somos salvos pela graça. Mas quando nós vamos para a Bíblia, nós vamos para o nosso manual de estudo, não é bem isso que está dizendo. Não podemos anular a lei pela graça, de espécie nenhuma. As duas trabalham-se junto. E nós temos um verso para memorizar, bastante importante, que diz no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-me que Cristo morreu, então segue que Cristo morreu em vão. De espécie nenhuma, não podemos anular a graça pela lei, ou a lei pela graça. Não tem como explicar, uma anda do lado da outra, uma não é nada sem a outra. Você quer comentar sobre esse versículo aqui? Uma não é nada sem a outra, e uma anda paralela com a outra. A lição, boa noite. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez juntos. Que a lição comenta que a lei é o padrão de santidade e justiça divinas. E violá-la é pecado. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Isso está lá em 1 João 3, 4. Então, João, nós vemos que sem a lei não existe o quê? Pecado. Não Como existe. é que eu vou saber o que eu estou fazendo de errado se não tem a lei? Então a lei é muito simples e objetiva. Não precisa nós fazermos um rodeio para nós entender o que é a lei. Você imagina, Mandeliro, você que dirige, nós dirigimos aqui, quantas pessoas dirigem, nós eliminasse as leis do trânsito. O que nós temos transgredindo no trânsito? Não, nada, porque não tem lei. E como seria? Eu especificamente, se eu perguntar para o Pera, não sei se ele sabe de cor, o Adelir, quantas leis tem na lei do trânsito? Você lembra de cabeça ou não? Você lembra de cabeça? Não sei que tem bastante leis. Tem muitas leis. Tem bastante leis. Hoje, se nós atropelar, por exemplo, só citar uma. Se nós atropelar um indivíduo, quando abre o sinal para nós, que fica verde, mesmo que o pedestre esteja passando na frente com o sinal vermelho para ele, nós estamos quebrando, transgredindo a lei. Primeiro é o pedestre.
para depois ser nós, vamos ser punidos. É gravíssimo, né? Então existe vários aspectos. E a lei de Deus, meus queridos, amados irmãos de coração, é um espelho. Você deve ter um espelho na sua casa. Quando você olha no espelho, o que você vê no espelho? Você vai ver a sua fisionomia. Ali, se eu olhar no meu espelho, o que eu vou ver em mim? Barba branca, pelo, hélio. É isso que o espelho está mostrando para mim. Isso que ele mostra para mim. E quando eu olho para a lei de Deus, o que eu posso ver nela? Ou ver na lei? Aquelas coisas que eu posso estar cometendo de erro. Os erros que eu estou cometendo. Mas muito bem. Mas então aqui nós temos aqui que fala a lei no céu. No céu vai ter lei? Mas é claro que vai, amigo. Porque quando nós olhamos, irmão Delírio Pérez, lá no céu, por que o inimigo de Deus foi transportado, ou jogado, transferido, ou expulsado do céu para a terra? Por que ele veio para cá? Porque ele transgrediu as leis de Deus. Lá existem as leis, sim. Na verdade, né, João, um dos argumentos que ele usou para enganar os anjos lá no céu foi que a lei de Deus era injusta. Era injusta. Que Deus era um carrasco, Deus era um nazista. Que você não consegue fazer o que Deus está pedindo para vocês fazer. Lá no céu já dizia isso. Sabe, irmãos, quando eu olho para a terra, quero dizer para vocês que eu também não conhecia as leis de Deus. Mas quando eu conhecia as leis de Deus, eu sentia a necessidade de obedecer o meu Deus, obedecer o nosso Deus. Porque a lei não salva, irmão Delir. A lei não salva, viu, Pérez? Mas ela faz parte da nossa salvação. Olha o que diz aqui a lição, João. Ó. Então diz assim, ó. E porque todos nós transgredimos essa lei, pois as Escrituras encerrou tudo sob o pecado. Somente a graça de Deus pode nos salvar, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então, João, nós vemos que todos nós transgredimos a lei de Deus, todos nós, o nosso destino seria a morte, porque o salário do pecado é a morte, mas Jesus morreu no nosso lugar, para que, assim como ele ressuscitou, nós também possamos ressuscitar. Então, nós vemos que a salvação, ela é pela graça, mas nós não podemos dizer assim, eu não preciso mais da lei de Deus. Graça merecedora daquilo que nós merecia e entrou a graça de Cristo. Que ele morou no nosso lugar, e ele é a nossa graça. Ele é a nossa graça, né? Mas então, vamos dar continuidade aqui. Mas eu veio um pensamento na minha cabeça aqui, agora, você falando, e eu comecei a clareou chacoalhou meu cérebro aqui, meus neurônios. O que eu tenho de bom que eu mereço a salvação? O que eu tenho de bom que eu mereço a salvação? O que você tem? O que você tem, Pérez, de bom que você merece a salvação? Nós não temos nada. De bom, de nossa própria força, nós não temos exatamente nada. No livro de Isaías diz que nós somos considerados como um trapo de imundícia. A nossa justiça. A nossa justiça é considerada como um trapo de imundícia. Quer dizer que eu não tenho nada de justiça para fazer, eu não tenho nada. Né? Mas vamos em frente. Então diz no céu tem lei sim. Porque se não tivesse lei moral no céu, Lúcifer não teria pecado. Lá tem a lei. Existe a lei para ser cumprida, porque senão Lúcifer não teria pecado lá no céu. Então nós vamos para o céu sim, mas lá tem uma ordem moral, você tem que cumprir, nós temos que cumprir as leis sim, a lei moral. Deixa eu complementando aqui na segunda-feira, porque olho lá, nossos números não param de subir, cara. Então, quando nós vamos lá para o livro de Ellen White, como explica Ellen White a vontade de Deus e se expressa nos preceitos da sua santa lei? No princípio dessa lei são os mesmos princípios do céu. Quando ele diz, se nós quisermos ir para o céu, se nós estamos se preparando e queremos ir para o céu, os mesmos princípios aqui dessa terra, são os princípios do céu, você tem que simplesmente obedecer.
Eu volto a bater na tecla. Quando Adão e Eva estavam lá no paraíso, eles pecaram porque eles transgrediram o quê? A lei de Deus. Que quando Deus diz assim, Adelir, Deus diz não, não é não. Não é não. E muitas vezes nós queremos que a Bíblia vai se adaptar na nossa própria vontade. E não é assim. Céu, terra, não importa se Deus tem seres humanos morais, haverá uma lei moral para governá-lo, e a violação dessa lei, onde quer que seja, é pecado. Seja aqui ou seja lá. A violação dessa lei é pecado. Sabe, deixa eu só encerrar nessa parte e concluir assim, ó. Todas as pessoas, no fundo do seu coração, ela sabe e precisa, ela sabe e sente a necessidade que ela precisa obedecer a Deus. Mas existe uma luta espiritual, onde ela quer lutar para vencer, mas tem algo dizendo que não. Que você não deve fazer, que você não deve fazer. Dê um tempo, espere mais, espere mais, espere mais. Amigo, você que vai estar nos assistindo, não espere. O tempo é hoje e o tempo é agora. Nosso único dever que nós temos aqui nessa terra é obedecer às leis de Deus. Eu aprendi que existe a lei é eterna, né? Foi feita pelo Deus eterno. Eu aprendi com os nossos irmãos adventistas, foi lembrado que existe. E eu aprendi que existe o Deus eterno, ele tem essa lei eterna, ele que criou, que existe uma eternidade, né, no passado, uma eternidade presente, eu divido assim, né, e uma eternidade futura. Então, no passado, nós não conhecemos quanto tempo existia Deus até então, né? Aí depois foi criado o mundo e nós passamos, né, a existir. Então, o presente que nós estamos vivendo, a eternidade passada é antes da criação e até chegar Jesus. E depois a eternidade presente é o que nós estamos, e tem uma eternidade futura, onde você e eu, se formos fiéis e guardadores da lei, como nós estamos aprendendo aqui, e sabedores que se nós transgredirmos a lei, a graça de Jesus é o suficiente para cobrir os nossos pecados, nós teremos uma eternidade futura. Futuramente nós voltaremos para essa terra renovada. Tem tudo isso na que a gente dá alegria, né? A lei em Deuteronômio. Os israelitas estavam na fronteira de Canaã, entrando na Canaã terrestre. E aí a gente viu nas lições anteriores que eles tiveram dificuldades e, a princípio, ficaram com medo, duvidaram ali do relato dos espias que foram mandados, né? Eles escolheram e eles duvidaram da voz dos espias. E eles não entraram, eles ficaram com medo de entrar na Canaã terrestre. E temos irmãos nossos, eu desconheço, né, mas a gente sabe que tem irmãos nossos de outras denominações que acham que a Canaã celestial não está preparada ainda. Ou até alguns que acham que ela não existe. Mas, pelo que a gente viu do passado aqui, existe, só nós temos que entrar lá. Mas tem uns textos de Deuteronômio, vários pontos de Deuteronômio, que diz o que é citado continuamente e por que isso é tão importante para o povo. Então, o que cita ali mais, João e Adelir, é obedecer. E eu coloquei aqui, obedecer, obedecer e obedecer. Essa é a nossa parte na aliança. Então, o que a gente tem que fazer? Deus deixou tudo, forneceu tudo para nós, nós só temos que obedecer, fazer o que foi pedido, né? Então, foi assim, e não é parte na aliança. Foi assim, e não é assim que vai ser somente aqui na terra. Lá no céu também vai ser assim. Então, tem uma aliança, tem uma lei para ser guardada,
e vai continuar sendo quando voltarmos para essa terra renovada. Então, não é diferente agora. A graça de Deus nos salva a parte das obras da lei. Quer dizer, fora das obras da lei, Deus nos salva. Não precisa a gente ficar, os fariseus e os saduceus ali, se esforçando para guardar a lei, colocando algumas coisas que até acrescentando, né, como a gente viu na lição passada, que não era para acrescentar. Então, concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei. Então, não adianta você ficar querendo ser o melhor cristão, o melhor adventista, o melhor servo de Deus na sua denominação, porque só tentando guardar a lei, né? A nossa resposta é a obediência. Então, obedecer à lei, porém, não é uma tentativa inútil de sermos salvos por ela, porque ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, Pérez, eu vejo aí dois extremos, queridos. Nós temos o primeiro extremo, que é o camarada que acha que ele precisa guardar a lei para ser salvo. Esse é um extremo. E a lição está falando para nós que nós somos salvos pela graça de Deus. Só que também o outro extremo é aquelas pessoas, João, que acreditam que já que elas são salvas pela graça, elas estão desobrigadas da lei de Deus. Esse é o outro extremo. Por que que Deus nos salva? Deus nos salva para que nós possamos procurar guardar a lei de Deus. Isso não quer dizer, queridos, que uma vez ou outra nós não vamos falhar. Mas Deus conhece o nosso coração e Ele conhece os nossos pensamentos e o esforço que nós estamos fazendo para andar nos caminhos dele. Então, se nós caímos, Deus olha para nós e nos perdoa. Ele nos perdoa cada vez que nós pecarmos. Mas, se nós temos no nosso coração o desejo de guardar a lei de Deus, porque Deus falou assim, a Bíblia diz assim, que Deus quer escrever a lei aonde, João? No nosso coração. Para quê? Para que nós não venhamos a pecar. Então, veja bem, o desejo de Deus, queridos, é escrever essa lei no nosso coração. Então, são dois extremos, querido. O primeiro extremo é o camarada que acha que ele precisa guardar a lei para ser salvo. Interessante, e o outro é aquele que acha que, já que ele não é salvo pela lei, então ele não precisa mais da lei e a graça só basta, e daí entra a graça barata, né? Mas por que nós guardamos a lei? Porque nós somos salvos. Então nós não estamos guardando a lei para ser salvo. amém. Nós estamos guardando porque nós somos salvos pela graça de Cristo. Quando nós somos salvos pela graça, nós obedecemos. E aqui me bate bastante na tecla, quando a lei de Deuteronômio, eu venho falando todo o tempo, sempre dizendo e lembrando, dizendo assim, gente, o que vocês estão preocupados, o que vocês estão com medo? Lembra que Deus fez no passado, fez para os patriarcas, fez isso, fez aquilo. O povo viveu no deserto, não faltou água, não faltou pão, não morreram de frio, não morreram de calor, a roupa não gastava, teve sede, tinha água. O que vocês estão preocupados? Por que não obedecer a Deus? Por que não obedecer a Deus? Mas assim, irmãos, essa briga cósmica, espiritual, essa luta, vai ser até o final. E é só aquele que você falou, nós não vamos ser perfeitos, nós vamos pecar a todo momento, o Pérez não está pecando. Eu ofendo você me ofende, eu sou orgulhoso, não olho para ele, eu devia cuidar daquilo, eu não cuido, na minha casa. Nós vamos pecar, eu sou pecador. Mas, você falou uma palavra-chave que eu sempre bato na tecla e também entendo que é verdade, nós não vamos ser salvos por nós ser perfeito. Nós vamos ser salvos pelas nossas lutas de tentar a se salvar. Quem vai concluir a nossa salvação é Cristo Jesus quando Ele voltar nas nuvens do céu. Amém. Não tem outro tipo de se salvar. Aquilo que falta, Deus completa. Aquele que falta, que nós não conseguimos, Ele completa. Para o seu bem, aqui tem uma palavra hebraica, né? Letovlak. Letovak. Prechou o João aqui. Então nós percebemos que a lei e a graça e a lei em Deuteronômio é para o nosso bem, que é essa palavra aqui que a gente cola aqui para pronunciar. Mas em Deuteronômio 10, 1 a 15, qual é o contexto imediato desses versos e o que eles nos ensinam sobre como Deus se sentia em relação ao seu povo, apesar dos pecados dele? O que nos ensinam sobre a graça?
Então, o povo daquela época quebrou a aliança com Deus. Moisés se sentiu na obrigação de fazer alguma coisa. E o que ele tinha na mão, ele jogou no chão, que era as tábuas da lei. Então, ele quebrou as tábuas da lei, simbolizando a quebra da lei pelas nossas transgressões, pelas transgressões deles e pelas nossas transgressões hoje. Por que algumas vezes a gente sofre e daí quer jogar a culpa em Deus? Temos um manual de vida, que é a palavra de Deus, temos a lei de Deus contida na palavra dele, e nós transgredimos e sofremos, porque a gente peca, a gente transgride a lei, não é só ofendendo as pessoas, não é só xingando as pessoas no trânsito, como já foi dito algumas coisas a respeito de trânsito aqui, mas por obras, pensamentos, né, e atos. Então a gente tem que estar se policiando para não quebrar, se corrigindo, né? Então, o quebrantamento da lei e as suas transgressões fazem com que Deus tenha que mostrar para a gente alguma coisa, tenha que deixar que as consequências da desobediência da lei recaiam sobre a gente para a gente aprender. E tem gente que não aprende e fica dizendo que Deus é ruim, né? Então, a quebra da lei pelas suas transgressões, e Deus, na sua infinita misericórdia, pediu novas pedras, escreveu novamente os 10 mandamentos, reafirmando o seu compromisso com o povo descendente de Abraão. Então Deus, ele não castigou o povo, tanto é que ele pediu para que Moisés fizesse novamente as tábuas, preparasse novamente as tábuas, e ele escreveu novamente. Observemos também o final do verso 13 do capítulo 10 de Deuteronômio: guarda essa lei, quer dizer, para o seu bem, né? Ou seja, para o bem, em outras palavras, Deus ordenou ao povo que obedecesse porque era do interesse do próprio povo fazê-lo. O Senhor criou e sustentava e sabia o que era melhor para eles e para nós também hoje. A obediência à lei e aos 10 mandamentos atuaria apenas em seu benefício. Então a lei é para o nosso bem, é por isso que a gente deve guardar. E como João disse, a gente não guarda a lei para ser salvo, a gente guarda porque está salvo, para que a gente não venha a transgredir e colocar a culpa em Deus. Eu lembrei de uma coisa aqui. Quando Deus tirou lá o povo do Egito, queridos, primeiro veio a graça. Verdade, amém. Deus foi lá e tirou o povo. O que isso representa? A graça de Deus. Depois da graça, Deus deu o que para o povo? A lei. A lei, lá no Monte Sinai. Então a gente vê que sempre a graça e a lei estão juntas. E para você cumprir, né? E a lei. Porque, queridos, nós só vamos conseguir guardar a lei de Deus se Deus nos dá esse dom, ou seja, a graça dele, o poder dele para a gente andar nos caminhos dele. Porque por nós mesmos, nós não conseguimos. É aquilo que Paulo falou, né? O bem que ele queria fazer, ele não fazia. Se não fosse pela graça de Deus na vida dele, ele não conseguiria andar. Vamos lá então, queridos. Escravos no Egito. O Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e com braço estendido, com grande espanto, com sinais e com milagres. Aí Deus diz assim, pois eu o tirei da terra do Egito e o resgatei da casa da servidão. Aí ele continua dizendo, mesmo no Novo Testamento, esse acontecimento é mencionado como um símbolo da salvação pela fé em Cristo. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca. Ou seja, sempre eles foram vitoriosos com a graça de Deus na frente. Porque sem a graça, eles não conseguiriam. Aqui fala também, João, que esse povo, quando eles estavam lá no Egito, eles eram escravos. E
o escravo normalmente ele é maltratado. O escravo geralmente é o último da fila, né? É aquele que talvez fazeria os piores serviços, aquele que teria pior roupa, aquele que servia era mordomo lá do seu mordomo, né? Era seu escravo que fazia isso, lavava os pés. Tantos outros trabalhos, é ele que tinha que fazer, seria o escravo, né? Os trabalhos braçais, Braçais. né? Aqui diz assim, ó, lá na pergunta 5, onde Moisés repetiu os 10 mandamentos, fundamento da aliança do povo com Yahvé. Observe o 4º mandamento e a razão dada para ele. Então nós vemos que o sábado é um dia santo, como Deus é santo. Nesse dia, os israelitas deviam se lembrar de que foram escravos lá no Egito. Teria uma lembrança, uma própria lembrança, né, irmão? Isso. Porque no Egito não tinha liberdade, né? Não. E agora aqui, lembrando que eles foram escravos, foram livres da escravidão, e aqui o sábado é um dia de santificação, de lembrança da nova aliança e da liberdade. Amém. Porque liberdade não é prisão física. Liberdade é uma prisão de liberdade de expressão. Hoje mesmo eu estava ouvindo um Novo Tempo ali, e o nosso tesoureiro lá, dizendo que ele conheceu o sábado através do irmão dele, que era pastor. Quando foi para a igreja, o primeiro dia que ele foi na igreja, e era conhecedor do sábado, pastor Toninho lá, do Novo Tempo. E tem uma mulher testemunhando, dizendo assim que ela conheceu a igreja, casou, abandonou o sábado, ela só tocou no nome do sábado. Ela tinha uma loja, empregada de uma loja. Ela, depois de 10 anos de emprego, ofereceram a loja, ela comprou. Depois de 1 ano, ela fechou a loja num shopping. O shopping queria multá-lo, queria tirá-lo. Mas ela disse que ela cresceu de uma certa maneira, que se multiplicou os negócios dela. E dela dizendo assim, ó, na pandemia, ficou quase 2 anos fechado e ninguém falava nada. E é verdade. Mas ela vendia através de internet, coisa arada e tal, e a Amém. vida continuou, uma pessoa temendo a Deus. Sabe por quê, irmãos, que nós, estou falando já de nós, estou falando nem das pessoas que dizem que não conhecem, que nunca ouviu, estou falando de nós. Sabe por que nós não somos mais abençoados? Porque muitas vezes falta a própria fé em nós e acreditar, ser obediente. Eu já falei, obediência não salva, nós obedecemos quando somos salvos. Mas, João, você fica imaginando o seguinte, a lição fala isso. Imagina o povo, chegou na frente do Mar Vermelho, o exército inimigo atrás. Colando nas costas deles. Montanha de um lado, Hein? montanha do outro. Os cavalos bufando nas costas deles. Eles não tinham para ir, para onde ir. Eles tinham, irmão, para dentro da água. Aí Deus deu uma ordem. Deus deu uma ordem. Deus falou assim para Moisés, Moisés, diga para o povo marchar. Marchar. Toca o pé na água, cara. Ou seja, a partir do momento em que eles se colocaram a marchar, Deus abriu o mar. Amém. E o mar se abriu e o povo passou em terra seca. Então nós vemos que Deus faz a parte dele. Sim, Deus faz a parte dele, mas e a nossa parte? Nós também devemos fazer. Assim como o povo marchou, nós também temos a nossa parte a desempenhar. Não é porque Deus... A salvação é pela graça, que nós não precisamos fazer nada. Eu fico pensando, Delícia, só para concluir minha parte, assim, ó, nós estamos tão perto da terra prometida, que eu sei, quantos anos você já prega o evangelho? Você e eu e outros, e tu vejo 50, 80, 100 anos. Quantos anos Jesus não veio? Marcha, amigo. Quem sabe mais um passo da sua marcha, mais um livro que nós entregamos, é a conclusão da pregação do evangelho e a volta de Jesus. Queridos, o nosso tempo está indo aí, vamos adiantar aqui, ó. Abraão creu em Deus. Aqui a lição diz, não por causa da sua justiça. Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído. Olha o que a nossa irmã Ellen White escreveu no livro A Fé pela Qual Eu Vivo, página 107. Ela diz assim, ó, que a justificação pela fé... Ellen White expressou isso da seguinte maneira, que a justificação pela fé é a atuação de Deus abatendo até ao pó a glória do homem e fazendo por ele aquilo que não está em sua capacidade de fazer por si mesmo.
Quando o homem percebe sua insignificância, então está preparado para ser vestido com a justiça de Cristo. Olha que texto maravilhoso. Então nós vemos aqui que Deus faz aquilo que nós não podemos fazer, Ele faz por nós. E aqui na parte aqui mais para baixo diz assim, ó, a pergunta 6. Com esse contexto em mente, leia Deuteronômios 9, 1 e 6. Leia para nós, João, faz favor. Pode ler aí, Deuteronômio. Nove, 1 e 6. Ouve, ó Israel, tu passa hoje o Jordão para entrares e possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidade grandes e muralhas até aos céus. Povo grande, é alto filho da Anaquias, que tu conhece, de que já ouviste, que poderá resistir os filhos de Inaque. Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus, o que passa diante de ti, o fogo que consome e os destruirá, e subjugará diante de ti, assim os passarás depressa, os fará perecer, como te prometeu o Senhor. Quando o Senhor teu Deus os tiver lançado diante de ti, não digas no teu coração, por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir, porque nela a maldade desta geração é que o Senhor os lança diante de ti. Queridos, aqui nós vemos duas coisas. Os anaquins eram gigantes. Aos olhos dos homens, era impossível vencer aquele povo. Aí Deus faz uma pergunta. Deus diz assim, ó. A pergunta está aqui, ó. Poderá resistir aos filhos de Anak? Aí Deus diz assim, ó, que Deus iria à frente dele e ia destruir aquele povo, ó. Aí Deus no capítulo 4, aqui, no versículo 4, diz assim, ó, quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado diante de ti, não digas no teu coração, o povo de Israel dizer, por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a essa terra, para a possuir. Aí Deus responde aqui, ó, porque pela maldade destas gerações é que o Senhor as lança longe de ti. Então nós vemos que esse texto mostra que não é por causa da justiça do povo de Israel, mas é porque Deus tinha dado um tempo aqui para aquele povo não se arrependeu e por causa da maldade daquele povo, Deus destruiu eles, né? E aqui continua dizendo, né? Deixa eu terminar de ler aqui, João. Diz assim, ó, não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração, que entrarás a possuir a sua terra, mas pela maldade dessas nações, o Senhor teu Deus as lança diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Sabe, pois, que não é, aí Deus repete aqui de novo, para que não tenha dúvida, sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu é povo de dura serviço. Lembrai-vos e não vos esqueçais de que por muito provocaste a ira do Senhor, vosso Deus, no deserto, desde o dia em que saíste do Egito, até chegaste a este lugar, rebeldes foste contra o Senhor. Pois em Horebe tanto provocaram a ira do Senhor, que a ira do Senhor se acendeu contra vós para vos destruir. Aí Moisés diz assim, ó, subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco, fiquei no monte por 40 dias e 40 noites,
não comi pão nem bebi água. Deu-me. Então nós vemos aqui, queridos, que, para resumir, né, João? Para a gente concluir, não é por causa da nossa justiça, queridos, que nós vamos ser. Por causa da graça, por causa da misericórdia de Deus. Só deixa eu complementar só uma passagem aqui que diz, Apocalipse, né, mas vem um comentário dizendo, não é por causa da justiça de vocês, nem por causa da retidão do seu coração, que Deus irá salvá-lo. Ele o fará por causa da promessa do evangelho eterno. Por Amém. esse motivo. Amém. De mim, por causa de vocês, da retidão do nosso coração, não sei o quê, ele irá nós salvá-la pela a promessa do evangelho eterno que vai nos alcançar. Nós vamos ser imperfeitos até quando Cristo voltar, e ele vai complementar a nossa perfeição, com certeza eu tenho segurança disso. Eu não sou perfeito, nenhum de nós é perfeito, mas Cristo vai completar a nossa perfeição e nós vamos morar no céu um dia. Oremos. Grandioso e soberano Deus, graças te damos, Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor. E sabemos, Senhor, que não somos merecedores da salvação. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós vemos que chegamos à conclusão que seria impossível nós nos salvarmos por nós mesmos, se não fosse a sua graça, a sua misericórdia. Quanto mais próximo nós nos aproximamos do Senhor, quanto mais nós vemos que nós somos imperfeitos, somos pó, que toda a honra e toda a glória seja ao Senhor. Que o Senhor abençoe os nossos queridos que estão ouvindo aí essa segunda lição, que eles possam ter na sua mente que aquilo que Deus pode fazer para a nossa salvação, Ele tem feito e continuará fazendo. Mas nós temos a nossa decisão a tomar. Cada um de nós individualmente, porque a salvação é individual. Que nós possamos acertar essa salvação que é através de Cristo Jesus e que pelo poder de Deus nós possamos observar a sua lei. Nos abençoe, nos dê um bom sábado, é o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém.